Ok, ok. Isso aqui virou TV Fama, virasse fofoqueiro agora, o que foi que aconteceu? Esse não é nosso jargão, não. Ai, mesmo tinha esquecido que a gente não tem... Que a gente tem um jargão, né? Temos. E esse é o de Nelson Rubens, Nelson né? Rubens. Desculpa aí, pessoal, porque faz tanto tempo que a gente não faz o Pessoas Civilizadas. Mais ou menos, Isso aí também é outro jargão, viu? Não é o da gente também, Não é o da gente. Mais ou menos. Se faz muito tempo, não seria aquele de volta! Não, esse é Big Brother. Big Brother não... Pedro Miau, Pedro né? Bial. Pedro Bial, não. Então... Bem, amigos da Rede Globo? Não, também não. Como é que é então, né? Muito tempo Olá, pessoas civilizadas! Olha, nós estamos emocionados, né? Depois de tanto tempo de volta, né? De volta aí, né? Como diria Pedro Bial, né? Exato. Muito tempo sem gravar, sabe como é que é? Nós somos pessoas muito ocupadas e importantes, né? Esse ano é um ano muito complicado, ano de Copa, ano de eleição, então Dilma ligando, a CBF ligando, né? E todos aí, querendo nossos contatos públicos. A gente teve esse intervalo aí, mas estamos aqui para gravar mais um Pessoas Civilizadas para nossos milhões de fãs, né? 314 pessoas que estão, como é que chama? Inscritos no nosso canal. Inscritos no nosso canal, então em homenagem a vocês, a gente está de volta e com um quadro novo, né? Pessoas Civilizadas especial, né? Nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram na página do Pessoas Civilizadas lá no Facebook. Por isso nós agradecemos a você que enviou a pergunta para que nós respondêssemos. Então vamos a elas? Vamos para as perguntas. Vamos pegar o teu tablet aí para poder, professor. Esse é o tablet aí do professor Moisés, então, para poder ler, né? Primeira pergunta. Geirson Erickson Torre dos Santos pergunta: eu tenho uma perguntinha. Quanto tempo mais ou menos a humanidade tem de vida, hipoteticamente falando, é claro, avaliando a poluição, esgotando o oxigênio e a água potável, o consumismo, esgotando os recursos naturais e também sobre aquelas teorias da conspiração sobre uma terceira guerra mundial, um meteoro que vai atingir a Terra, a morte do Sol ou uma era glacial relâmpago cinematográfica? Quero dizer, em quanto tempo cada uma dessas possibilidades pode vir a acontecer? Túlio. Oi? Túlio, aqui, Pessoas Civilizadas. Isso foi uma pergunta, foi? Foi uma pergunta. Como é o nome do rapaz? Geirson. Geirson, olha, eu tenho certeza que quando você entrar na universidade, para você fazer depois sua dissertação de mestrado, você vai ter muita coisa para escrever, né? Porque se com uma pergunta você escreve isso aí, meu amigo. Resumindo, ele quer saber quanto tempo você acha que a humanidade tem de vida? Quanto tempo a humanidade tem de vida? É uma pergunta complicada, né, cara? Vamos pelo lado religioso ou científico? É bem complicado de se responder. É verdade. Então a gente pensaria isso, né? Religiosamente falando, a gente sabe que o Brasil é um país cristão, vamos dizer assim, né? E as pessoas, de maneira geral, elas creem que um dia Cristo voltará e que ao voltar ele vai, né, acabar com esse mundo de tristeza e dor, né, e sofrimento para estabelecer um mundo perfeito. Então, religiosamente falando, isso está perto de acontecer segundo as previsões cristãs. Mas e cientificamente falando? Cientificamente falando, nós temos várias teorias de fim do mundo, como o próprio Geirson já frisou aqui na sua pergunta, quase resposta também. Mas, por exemplo, eu queria chamar a atenção para a questão do aquecimento global, que é o que é moda, todo mundo fala muito do aquecimento global, mas a gente sabe que tem muitos cientistas que vão de encontro a essa ideia. Eles dizem que não existe o aquecimento global tal qual é informado pelos meios de comunicação. Então, por exemplo, dizer que a Terra está aquecendo e que estaremos daqui a alguns anos é natural, não seria causado pelo homem. Ou seja, seria natural isso. E sobre a possibilidade que ele fala aqui de uma terceira guerra mundial, o que é que tu acha? Não, eu não acredito que isso possa vir a acontecer, principalmente nos próximos anos, né? Porque o mundo vive uma crise, né? Uma recessão muito grande, e a tendência é que os países procurem evitar conflitos armados, né? Porque isso gastaria muito dinheiro para os países. Tanto é que a gente tem agora mesmo o caso da Ucrânia, né? Em que se tentou resolver de maneira
amistosa. Na verdade, o processo ainda está ocorrendo e você vê que em nenhum momento se aqueceu a ponto de você ter atritos diretos, né? Então, essa tendência da Ucrânia ela pode se repetir em outros problemas, né? Se você for bom de memória, você vai lembrar que ano passado nós tivemos também uma crise com a Coreia do Norte, que também não deu em nada. Né? E recentemente também o ditador norte-coreano chamou a Coreia do Sul de prostituta e Obama de cafetão. Deu em alguma coisa? Quem foi que falou isso? É o Kim Jong-un. Esse cara é corajoso, né? Sim. Então nós descartamos essa possibilidade. É lógico que o mundo está passando por um processo todo de degradação, né, e que a natureza cada vez mais vai responder a isso, mas a gente tem ainda um pouquinho de tempo pela frente, né? Exato. E enquanto isso, meu amigo, viaje bastante, passeie bastante, vá pro cinema, namore, beije na boca, né? Exatamente. Tudo isso com decência, vamos dizer assim, né? Mas aproveite, né? Próxima pergunta. Giovana Cabral não pergunta, ela diz assim: falem sobre Noé. E aí Geilson aproveita e diz: né? Também em quanto tempo aconteceria um dilúvio global também? Sobre Noé, o filme ou sobre Noé, o personagem bíblico? Vamos falar sobre o filme? Sobre o filme. Eu não assisti o filme ainda, porque eu sou uma pessoa sem tempo, né? Mas o professor Moisés assistiu, e aí? Como ficção, ótimo filme. Se você for levar em consideração escritos bíblicos, não tem muito a ver. Mas como ficção, eu gostei do filme, não achei ruim não. Chamei Noé de idiota e tudo no filme, enfim, não vem. Quem chamou você? Eu, porque eu achei ele um idiota no filme. Ele quer... Enfim, não vou contar spoiler não. Enfim, sobre Noé, o que eu acho que a gente poderia dizer também é que a gente sabe que existe um lado da ciência que é muito forte, que sempre tenta desmentir os fatos bíblicos, versões bíblicas, né? E você pode encontrar na internet, por exemplo, pessoas que vão ter argumentos para poder desmistificar, né, ou desqualificar o que a Bíblia afirma que existiu, como por exemplo o dilúvio. Como você vai ter também cientistas que vão buscar, né, afirmar através de comprovações que os relatos bíblicos foram verdadeiros. E aí compete a você estudar e tirar suas conclusões. Lembre-se apenas sempre de respeitar a opinião do outro, né, e tentar dialogar isso com ordem e decência. Exatamente. Viu, Giovana? Giovana mandou mais uma. Giovana, vamos estudar, né? Segunda pergunta. Moisés, é pra mim. Falem, ignorando o português, Moisés, falem de Game of Thrones, pelo amor de Deus. Bom, então já que ela está dizendo Moisés fala de Game of Thrones, então tchau, ela não quer saber nada de ninguém. Tchau. Game of Thrones, não vou entrar sim, porque eu sou cara de pau e vou falar. Game of Thrones é o seguinte, é uma série, pra quem não conhece, é uma série de livros que virou uma série de TV. Eu gosto bastante, porém eu não recomendo para pessoas menores de 18 anos. É uma série bastante pesada. Viu? Giovana Cabral. É uma série que você quiser aprender sobre economia, alguns fatores medievais que se repetem na série, diplomacia, guerras, tudo isso é uma série muito boa. É uma série bem interessante, né? O que eu acho bem interessante da série são os diálogos, eu gosto muito porque eu acho que a história, a trama é bem elaborada e os diálogos também são diálogos bem elaborados. Agora, é uma série que tem que é para 18 anos e que tem cenas muito fortes. Então, se você não tem 18 anos, lembre-se, a censura não existe à toa, ela tem suas razões de existir. Então, espere o momento adequado para ver suas coisas. Existem séries interessantes para você assistir também, que não necessariamente seja Game of Thrones. Exatamente. É como se fosse, Moisés falou bem, é como se fosse uma Idade Média, né? É como se fosse um Senhor dos Anéis mais adulto, mais complexo. Então assiste Senhor dos Anéis, é mais interessante para você. Muito bom também, espetacular. Aliás, antes de você assistir, lê os livros. Né? Porque ler o livro é muito mais interessante do que ver o filme. Próxima pergunta. Giovana Cabral. Não, dessa vez foi não. Alfredo Aires. Fala sobre a OTAN, professor. Isso é um grande problema. Alfredo, todas as vezes que ele me encontra, ele faz a mesma pergunta sobre a OTAN. O que é a OTAN? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Próxima pergunta. Qual o time de vocês? Aí a gente precisa de uma pausa para se preparar para esse momento espetacular, né? Vamos lá. Santa Cruz, forte eternamente estarei, junta mais essa vitória. Bem, vocês querem saber o nosso time do coração? Eu
torço para o Sport Clube E eu do torço Recife. para o Santa Cruz Futebol Clube. Veja o que a gente não faz, né? Por vocês. Fãs. 314 14. pessoas inscritas. Que serão 1000 até o final de junho. Até o final de junho. Nós estamos aqui vestindo roupa dos nossos times rivais para dizer a vocês o seguinte, minha gente, futebol é uma coisa legal. É brincadeira. A gente tem que torcer, né, pelos nossos times com, né, prazer e tal, mas lembre-se que futebol é apenas futebol, né? Tranquilo. Então quando o seu time ganhar, tire onda do seu colega, porque lembre-se de uma coisa, se o seu time hoje está por cima, como é o caso do Sport, amanhã ele vai estar por baixo, não se iluda. Como sempre esteve. Não, como sempre não. Sempre esteve. Olha, Nos últimos vou 3 dizer uma anos, coisa. 3 anos perdendo, trivice, ganhou Enfim, agora assim. E ele vai estar por baixo, então quando estiver por cima, mangue. Viu? Perdeu, viu? Desculpa não, aí, não perdeu. sem ter nada Eu vou com Santa cuspir na sua Cruz. camisa, eu vou cuspir. Essa camisa é minha, viu? Ah, E essa camisa é dele. é minha, de centenário. Então torça, lembrando disso, que tire onda mesmo quando o seu time estiver por cima, brinque com o seu colega, porque depois vai estar por baixo, o seu colega vai brincar com você. Agora, Brinque com quem gosta de brincar. Se você vê que Exatamente. o colega não tá levando na brincadeira, tá levando pro lado sério, vai pintar isso. confusão, não brinca com ele, né? A agora vamos tirar vingança- isso aqui que eu já tô de agonia. Vamos lá. Vamos lá. É isso. É isso, nós já meio que estouramos nosso tempo, né? Então nós vamos dividir essa parte de perguntas e respostas em duas. Estamos finalizando a primeira, vá no banheiro, vá beber água, fazer alguma coisa, depois assiste o próximo vídeo. Tchau. Tchau.